Graça e paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Bom, estamos aqui para dar continuidade à série Uma Vida que Faz Sentido. E é interessante que eu acho que a maioria de vocês sabem que eu estou terminando uma jornada acadêmica. Estou esse semestre formando em psicologia. E quando esse tema foi proposto, eu lembrei de um médico judeu que sobreviveu ao campo de concentração nazista. Ele passou por 4 campos de concentração. E depois que ele superou esse momento como prisioneiro, ele criou uma abordagem psicológica com base no sentido da vida. Justamente o nosso tema. Ele chamava Viktor Frankl, e ele foi um judeu que, preso, ele percebeu, entre os que estavam ali prisioneiros, ele percebeu que alguns, submetidos às mesmas dificuldades, às mesmas privações, os mesmos trabalhos, as mesmas pressões, as mesmas torturas, uns tinham uma energia, um dinamismo, uma resiliência, uma força de superação, para manter a esperança viva e continuar crendo que viriam melhores dias. E outros, eles se entregavam, e eles morriam com mais facilidade. Eles morriam de fome, de sede, de desnutrição, eles se entregavam. Eles iam dormir e simplesmente amanheciam mortos. E ele começou a estudar sobre isso. Por que algumas pessoas têm mais força para viver, têm mais resistência, têm mais esperança? E ele percebeu que a maioria das pessoas que tinham alguém da família que tinha conseguido fugir antes, que estava nos Estados Unidos, que estava em algum país seguro, eles mantinham essa resiliência, essa força, essa esperança de um dia sair dali e voltar a ter uma vida reencontrando ali sua família, seus entes queridos. E aqueles que tinham certeza que a sua família tinha sido executada, alguns até tinham presenciado isso, eles iam perdendo o brilho, perdendo a força, perdendo a esperança. A vida parecia perder também o seu sentido. Então, às vezes, rolava um boato lá no campo de concentração. Olha, eu ouvi falar que quando acabar esse inverno, eles vão liberar a gente. É só porque eles estão precisando de trabalhadores nesse período de inverno. Então, no dia tal, aí marcava o dia 30. Dia 30 vai acabar oficialmente o período de inverno, então eles vão liberar a gente. Então, alguns se agarravam naquela esperança e ficavam ali, firme, desnutridos, abatidos, cambaleantes, mas estava ali firme. Quando passava o dia 30 e nada acontecia, eles percebiam que havia sido só um boato. Quando a esperança esvanecia, eles voltavam alguns morriam. Eles perdiam completamente o brilho. Então, quando uma vida ela é orientada por sentido, por propósitos, a resposta para superar os obstáculos e até mesmo os sofrimentos é mais firme. Ela acontece de uma maneira mais fluida. As pessoas, então, que têm sentido da vida, elas ganham uma esperança, uma força, uma resiliência, um poder para superação muito maior. E eu quero começar essa palavra perguntando para você: qual é o sentido da sua vida? O que é que te mantém de pé, firme, trabalhando, estudando, sonhando,
seguindo em frente. O que é que te dá vontade de viver a cada dia? Quais são os seus projetos, alvos, sonhos? Quem são as pessoas que têm importância, valor na sua vida, que dão significado, sentido? Eu quero meditar sobre esse tema a partir da história de um personagem bastante conhecido, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Com certeza a maioria de vocês até já conhecem a história, o que vai me facilitar ler apenas alguns versículos chaves para a gente entender e meditar sobre o tema. 37, verso 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez para ele uma túnica talar de mangas compridas. Vendo seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam lhe falar pacificamente. Ora, José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. José era então o filho favorito do pai. E ele era uma pessoa que teve sonhos. E os sonhos que ele teve eram do Senhor. Eram promessas para a vida dele. Eram sonhos que viriam a se concretizar no futuro. Eu acho que a maioria de vocês lembram que ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Sonhou também que ele estava atando feixes com os irmãos no campo e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. Então os irmãos começaram a dizer: que arrogância! Olha só a posição desse cara. Você acha o quê? Que a gente vai todo mundo se submeter a você? É interessante perceber que José, apesar dos sonhos serem de Deus, José ele foi imprudente, ou no mínimo ingênuo, de ter compartilhado com os irmãos, que o negócio já não estava bom para ele, né, gente? Os irmãos já tinham ciúmes dele com o pai, porque ele era o favorito. Essa túnica talar de mangas compridas era uma vestimenta para as pessoas que não eram dadas a trabalhos manuais, que não pegava no pesado. Era como se fosse hoje talvez um terno. Se você vê uma pessoa de terno andando na rua, você vai imaginar o quê? Que ela é servente de pedreiro, que ela é eletricista, mecânico. Não, você vai olhar e vai dizer: esse daí deve ser um executivo, um empresário, um advogado, alguém que trabalha mais com a mente do que põe a mão na massa. E os irmãos colocavam a mão na massa, pegavam no pesado, pastoreavam os rebanhos. Era eles que viajavam de lugar para lugar, procurando campos ali para o rebanho pastar, mas ele não. Ele ganhou uma veste especial de quem iria se dedicar somente a trabalhos intelectuais. E ele era o filho da velhice, era um dos mais novos ali, tinha o Benjamim, também mais novo do que ele, mas ele já era assim o queridinho do papai. Então, a situação já não estava boa para ele. Ele tem um sonho desse tipo e, ao invés de discernir, aguardar o tempo certo, guardar no coração aquelas coisas, elaborar aquilo, ele vai e conta, e isso lança muito mais ciúmes sobre os irmãos. A maioria de vocês deve conhecer a história. Por causa disso, os irmãos armaram para ele ali uma cilada, quando ele foi visitar os irmãos, no campo, porque ele ainda, além de ser o favorito, de ganhar presentes de privilégio do pai, ele levava más notícias para o pai. Ele era o famoso dedo duro dos irmãos, o X9.
como fala hoje em dia. Então, ele ia lá ver se estava dando tudo certo, o que é que eles estavam fazendo de certo, de errado. Se estivesse saindo da linha alguma coisa, eles voltavam e contavam para o pai. Então, quando ele foi chegando, os irmãos já disseram assim, olha, lá vem o sonhador. Vamos pegar ele, vamos matar ele. E a gente fala para o pai que, olha, um animal selvagem deve ter atacado ele. E vamos ver em que dá esses sonhos dele. Ou seja, era uma forma de abortar as promessas de Deus na vida de José. De que aqueles sonhos não se realizassem. No entanto, um deles, dos irmãos, fala assim, olha, de que nos adianta tomar o sangue do nosso irmão? Ele é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo para o Egito. E a gente simula a morte dele. Então, eles mataram um bode, sujaram a famosa túnica talar de mangas compridas, venderam ele para uma caravana de ismaelitas que estava a caminho do Egito e voltaram para casa e falaram para o pai que ele havia, então, devia ter sido atacado porque só acharam as vestes dele sujas de sangue. O pai sofreu o luto, chorou e ele foi vendido. Então, ele foi levado como escravo para o Egito. Só que no meio dessa tragédia toda, e é uma tragédia, né, gente? Imagina, pelos próprios irmãos, ele ser vendido como escravo. O filho favorito, de lugar privilegiado, agora se torna um escravo. Mas a Bíblia fala, no verso 39, que o Senhor era com ele. Na verdade, é o capítulo 39, verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Potifar, ele foi comprado por um oficial de Faraó e foi colocado como mordomo na casa de Faraó. Ele foi de escravo vendido, elevado a mordomo de confiança. E como o Senhor era com ele, a Bíblia fala que em tudo ele prosperava. Mas, gente, eu não sei vocês, mas os últimos 10 anos da minha vida, eu vivi mais situações conflitantes, eu passei por mais dificuldades, eu tive vivência de mais sofrimento do que todos os anos anteriores juntos. Eu não sei se é porque está chegando o fim dos tempos, a coisa está ficando mesmo mais apertada, a atmosfera está ficando mais densa. Está se cumprindo o que diz lá em Apocalipse, o diabo desceu até vós, cheio de ira e grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Parece que as lutas, as dificuldades, as adversidades no meio da igreja têm crescido, porque eu percebo que não sou só eu. Quando a gente chega em reuniões, em ciclos íntimos, em grupos pequenos, em grupos de oração, é tanto sofrimento, gente, é tanta gente passando por dificuldades, que às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, como assim? Por quê? De que forma? Mas uma coisa a gente pode ficar certo. O Senhor era com José. E Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não importa que tipo de luta, dificuldade estejamos passando, Ele está conosco. Isso é o diferencial. José, então, se tornou próspero, mordomo de confiança. Mas parece que José tinha um talento absurdo de se envolver em problemas. A esposa do seu patrão, então, do seu senhor, coloca os olhos nele, se interessa por ele e faz a proposta, deita-te comigo.
ele não viu a possibilidade disso acontecer. José era fiel e falou, olha, o meu Senhor não vetou nada a mim nessa casa, exceto a ti, porque é a esposa dele. Ele tinha toda a liberdade de administrar, de usufruir, de, sabe, o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor não sabia nem quanto tinha na despensa, ele cuidava de tudo. A confiança dele era plena, era cheque em branco para ele. Agir, mandar e desmandar. Mas a única coisa que poderia abalar o relacionamento, quebrar a confiança, era a esposa. E aí o que acontece? Ele se recusa. A Bíblia fala que ele fugiu, literalmente ele fugiu, gente, ao ponto dela agarrar ele, segurar suas vestes, ele sair nu, porque ela ficou segurando a roupa dele na mão. E eu quero falar especialmente para os jovens que estão aqui. A Bíblia fala que nós devemos ter essa atitude que José teve, fugir da impureza. Fugir das relações sexuais ilícitas, fora do casamento, antes do tempo, ou mesmo depois de contraído matrimônio com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Fugir. Não é resistir, não. A Bíblia fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas pecado, tentação, a gente não vai lá testar para ver até onde que a gente vai, não. Pecado, a gente foge dele. É fugir, não é ver, não, peraí, deixa eu ver até onde que eu dou conta. Deixa eu ver até onde que eu vou. Até onde que eu consigo me dominar. Não, é fuga mesmo. É fugir. Fugir da impureza. Foi isso que José fez, ele fugiu. Ele fugiu para se manter fiel a Deus e ao seu Senhor. No entanto, a gente precisa entender o seguinte, que nós não podemos impedir que as lutas, as dificuldades, as tentações nos sobrevenham. Mas nós podemos escolher como vamos reagir a cada uma delas. José, então, ele fugiu. Mas, mesmo agindo corretamente, mesmo sendo fiel, ele foi injustiçado. Ele foi acusado indevidamente e ele foi preso. Ele foi para o cárcere. Olha que altos e baixos, gente. De filho favorito, ele é vendido como escravo. De escravo, ele é levado a mordomo de confiança de um oficial de Faraó. De mordomo de confiança, ele vai para o cárcere. Ele é preso agora, como um criminoso, como um abusador. Injustamente, mas ele não estava agindo correto. Olha, José ele podia ter dito assim, não, peraí, eu estou agindo de forma correta, eu fui fiel. Ô Deus, peraí, você não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Primeiro foi os meus irmãos, agora essa mulher me manda para o cárcere. Peraí, a luta não vai acabar, não? É uma após a outra? Ele poderia ter reclamado. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa fidelidade não nos garante uma vitória imediata. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, a gente não pode chegar como se a gente tivesse o direito de receber todos os livramentos, todas as bênçãos, todos os benefícios, porque haverá sofrimentos. E a Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala que nós devemos nos alegrar em certas ocasiões de experimentar os sofrimentos de Cristo. De passar por dificuldades sendo fiéis. Porque se formos infiéis, a gente vai estar no sofrimento só colhendo o resultado da nossa própria atitude. Mas se nós formos fiéis e ainda assim sofrermos, a gente deve se alegrar. Sabendo que o próprio Jesus, ele sofreu as aflições e disse que nós também teríamos aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu.
E se estamos nele, nós seremos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Só que é difícil lidar com isso. É difícil passar por uma luta após a outra e não questionar por quê. Quando que isso vai acabar? Já deu. Está de noite, está escuro. Não vai amanhecer na minha vida? Durante esses 10 anos, eu tenho experimentado lutas que se repetem. Quando eu penso que tudo acabou, o pesadelo começa de novo. A dificuldade vem de novo. A privação vem de novo. E eu falo, meu Deus do céu, quando que vai acabar? Quando que isso vai amanhecer na minha vida? Como que vai ter um ponto final essa luta? Chega, já deu, eu estou esgotada. E ainda, às vezes, precisamos lidar com as opiniões alheias. Porque quando a gente está em constante luta, às vezes as pessoas fazem igual os amigos de Jó. Chega para ajudar, mas questiona, né? Não, peraí, uma luta após outra que você está passando, o que é isso? Não, tem alguma coisa errada aí. Meu irmão, você sempre está passando dificuldade, está sempre tendo perda lá na sua empresa? Não, tem alguma coisa lá na sua empresa. Será que você está pagando aí os tributos direitinho ou você está... Não, peraí. Seus relacionamentos nunca dão certo? Não, tem alguma coisa, é você que está com algum problema. Não, peraí, o que está acontecendo? Tem sempre uma situação de doença, uma após a outra? Não, você deve estar em algum pecado, porque... Gente, nem sempre, quando a gente é fiel a Deus, a vitória, ela é imediata. Então, a gente precisa saber passar pelas aflições, pelas dificuldades, sendo fiel. Ainda que você seja julgada, mas não questione a Deus. Nós não temos esse direito, essa posição. Não devemos tomar essa posição. E nem sempre tudo que parece mal é porque Deus está fora do negócio. Às vezes a gente fala assim, mas espera aí, o negócio está dando tudo errado, então é porque Deus não está nisso, não. Então, deixa eu largar isso daqui, deixa eu me reavaliar aqui minha rota, vou fazer diferente, ou vou sair daqui, ou vou sair desse emprego, ou vou sair desse casamento, vou sair dessa igreja, porque não está fluindo. Sabe, não está rolando, o negócio não está dando certo. Nem sempre, quando a coisa não está dando certo, às vezes parece que tudo vai mal. Mas Deus está no negócio. É por isso que a gente precisa discernir. Um exemplo disso está lá no livro de Atos, capítulo 8. Naquele dia, o dia da morte de Estevão, tá? Naquele dia, o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro que foi assassinado. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Pesada a luta, né? Imagina, gente, quantos convertidos mais ou menos tinha aqui? Vamos voltar lá para o contexto histórico. A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. A segunda pregação, 2.000 pessoas. Então, tinha uma comunidade de cerca de 5.000 crentes. E quando a perseguição chegou, quando Estevão foi apedrejado, os outros vendo aquilo, cada um resolveu mudar. Olha, eu vou viajar, vamos lá, vamos para outro canto. Mudaram de cidade, mudaram de seus negócios, venderam propriedades e se dispersaram ali pelas regiões da Judéia e Samaria. Parece que estava tudo indo mal, né? Perseguição, risco de aprisionamento, tortura, morte. Mas Deus estava naquele negócio, porque foi o primeiro envio de missionários. Todos aqueles que saíram e foram dispersos, saíram levando a palavra de Deus, proclamando com as suas vidas o testemunho de Cristo. E a igreja realmente começou a crescer, a partir dessa primeira perseguição.
Eles estavam ali, confortáveis, acomodados, reunindo, aprendendo uns com os outros, partilhando pão de casa em casa, tendo comunhão, tudo. Contava com a graça dos de fora, todo mundo admirava o testemunho deles, mas quando a perseguição veio, né, de maneira estatal ali pelo governo e pelas autoridades religiosas, então eles se dispersaram e o evangelho começou a se multiplicar em outras cidades, em outras províncias, em outros estados. E nem sempre, também, quando tudo está dando certo, está fluindo, está numa direção top demais, o negócio aqui está prosperando, é porque Deus está no negócio. Às vezes não é propósito de Deus uma coisa que está dando muito certo. A gente vê no mesmo capítulo o testemunho de Filipe, em Samaria. O apóstolo Filipe diz assim, no Atos 8:4, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas possessas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Não era meia dúzia de gente, não. Eram multidões que estavam ouvindo Filipe. E os milagres estavam acontecendo, e o povo estava convertendo, e a alegria estava inundando aquela cidade. Aí, o que acontece? Lá no verso 26, um anjo do Senhor falou para Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Não, peraí. Eu não sei você, mas talvez eu, na minha humanidade, na minha carnalidade, ia dizer, Deus, peraí, o senhor não está vendo não o que está acontecendo? Tem uma multidão aqui, meu ministério está bombando, o negócio está fluindo, o povo está convertendo, os milagres estão acontecendo. Você não está vendo, não está me mandando para um deserto? Eu vou deixar as multidões para ir para o deserto? Às vezes está fluindo, está ganhando dinheiro, seu ministério está despontando, mas é aquilo que Deus quer? E a gente precisa ter discernimento, sensibilidade, intimidade com Deus, para entender qual que é a vontade dEle. E não ser guiado pelas circunstâncias, pelos resultados imediatos, pela aparência, pela opinião alheia, pelos resultados, né, que estão assim, visíveis, palpáveis. A gente precisa entender o que Deus tem para a gente. Porque a Bíblia fala aqui, ele se levantou e foi. Gente, ele não questionou, ele não perguntou, ele não disse, Deus, não, o senhor deve estar enganado. Não, ele foi. E sabe o que aconteceu? No meio, nesse caminho deserto, ele encontra um etíope, um oficial do reino etíope, que era prosélito, era um convertido ao judaísmo, e ele estava indo para Jerusalém lendo o rolo de Isaías. Ele chega e pergunta, você entende o que você está lendo? Ele falou, não, como que eu vou entender se ninguém me explica? E ele começou a explicar, porque ele estava lendo sobre Jesus, sobre as profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, e ele contou a história, isso se cumpriu na vida de um varão galileu, assim. Quando ele terminou de explanar e explicar para ele aquele texto, ele falou, o que me impede de ser batizado? Eles acharam água e o etíope foi batizado, convertido a Jesus. Esse etíope volta para o seu continente, para o seu reino na Etiópia, e se torna um missionário. Então, ao invés de ganhar multidões em uma cidade, agora o ministério de Filipe estava ganhando um continente. A gente precisa aprender a discernir. A gente precisa aprender
a ouvir a voz de Deus e obedecer, sem questionar, sem reclamar. Voltando para a história de José. José, então, foi de mordomo a prisioneiro. E ele passou um pouco mais de 2 anos ali naquela prisão. Puxa, um servo do Senhor, fiel, que estava fazendo tudo certo, tudo direitinho. É tempo demais para passar uma prova como essa, né? No entanto, ali na prisão também, ele aprendeu, ele desenvolveu, ele continuou desenvolvendo os seus dons e os seus talentos. A Bíblia conta que o carcereiro não se preocupava com nada, entregava tudo nas mãos de José, para que ele administrasse tudo lá dentro do cárcere. Ele se tornou líder dentro da prisão. Quando a gente tem um chamado, uma vocação de Deus, isso é irrevogável, não volta atrás, não acaba. Independente das circunstâncias, independente dos outros, e onde a gente estiver, na dificuldade que a gente tiver, Deus vai fazer frutificar aquilo que Ele depositou sobre a sua vida. José, então, foi de mordomo a prisioneiro. E passou ali pelo menos 2 anos. Por que a gente sabe disso? Porque quando ele estava ali preso, 2 oficiais de Faraó estavam presos também e tiveram cada um sonho. E ele interpretou os 2 sonhos. Ele falou que um deles seria restituído ao seu cargo de confiança e o outro seria morto. E, de fato, aconteceu tudo o que ele interpretou. Mas quando aquele que vai ser solto está sendo liberado, ele pede lá no verso 14 do capítulo 40. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, rogo-te que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa, porque eu de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. José, ele teve uma questão interessante na vida dele. Ele era um homem que tinha dons. Ele era um homem sábio, um excelente administrador. Ele teve, o que eu acho lindo na Bíblia é isso, gente, ela é imparcial. A Bíblia não levanta heróis escondendo as suas falhas. Desnuda tudo. Mostra tudo de bom e de ruim que cada personagem tem. E José é um desses que a gente pode perceber na vida dele uma trajetória incrível, mas a gente vê as dificuldades de José também. E uma das dificuldades que ele teve, que é quase silenciosa nas Escrituras, é a falta de intimidade com Deus. Ah, mas espera aí, ele interpretava os sonhos. Deus dava para ele revelações, sim. Mas em nenhum momento nas Escrituras a gente vê José levantando a voz em oração. Deus falava com ele, mas ele não falava com Deus. Na situação de aperto ali dentro do cárcere, ele pediu ajuda a homens. Ele confiou no humano. Ele não clamou a Deus. Ele não buscou a resposta, o livramento, a vitória do Senhor. E, aliás, gente, é uma coisa que é interessante a gente perceber, que a história dos patriarcas é contada aqui no livro de Gênesis, né? Tem a criação, a queda, introdução ali do princípio de todas as coisas, o dilúvio, mas depois é a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. A história de Abraão tem alguns capítulos, a de Isaque é bem pequenininha, a de Jacó tem também alguns capítulos, mas a de José é a maior em termos de quantidade de capítulos, de detalhes do que é contado, só que José não entra para a história, para a linhagem, não a linhagem, ele não recebe essa nomenclatura de patriarca da aliança. Você vai ver depois em toda a Bíblia, quando está falando de Deus, do Deus Criador, fala assim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
somente os 3 patriarcas. Por que José, sendo um homem tão sábio, tão importante, de uma história tão profunda, de tantas lições que ele nos deixa aqui, né, através da vida dele, por que ele não entrou, então, para ser contado como patriarca? Deus é apenas chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque a promessa feita a Abraão foi confirmada na vida de Isaque. E depois foi ratificada, confirmada novamente na vida de Jacó, através de orações, de um relacionamento íntimo, de uma promessa dita e confirmada outra vez. Isso não acontece na vida de José, porque a gente não vê essa conversa de José com Deus. A gente vê ele se sobressaindo maravilhosamente de maneira terrena, mas as promessas celestiais estão de lado na vida de José. O nosso relacionamento com Deus, isso nos ensina isso, que o nosso relacionamento com Deus é a base da nossa força, do abraçar das promessas, do cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida. É o nosso relacionamento com Ele que vai fazer diferença. Não são os nossos dons, não é a nossa capacidade, não é a posição que a gente ocupa, não é aquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. Deus, o nosso relacionamento com Deus é que é a base da nossa força. Mas José, ele tinha um chamado, um propósito. E de prisioneiro, então, ele se torna governador do Egito. Mais uma reviravolta. E a gente vê que a história dele termina com um lindo reencontro dele com os irmãos e uma história que termina em acolhimento e perdão. Mas espera aí, teve um processo. Se você passar página a página e ler cuidadosamente essa história, vê que a coisa não foi imediata. Teve um processo. Quando a gente lembra da história de José, fala, gente, ele ainda foi capaz de perdoar os irmãos que vendeu ele como escravo. Talvez, se fosse qualquer um de nós, teria dificuldade de liberar esse perdão. Mas José também teve. Teve muita dificuldade. Ele não se deu a conhecer imediatamente. Ele armou ciladas para os irmãos. Ele enganou os irmãos. Ele fez um terror psicológico. Ele fez chantagem com os irmãos. Aproveitando da sua posição de autoridade, de provedor, naquele momento ali. Ele fez todo um jogo que durou meses. Porque os irmãos pegaram comida uma vez, voltaram para a terra de Canaã, a comida acabou, eles regressaram de novo para buscar mais comida, e cada vez que eles estavam lá, ele armava uma cilada, armava um terror. Então, assim, o coração dele foi duro. Ele estava ali ainda, talvez, ruminando sentimentos de vingança, de como que ele ia se sair daquela situação por cima. Teve um processo. Demorou um pouco para o negócio acontecer, para o desfecho da história terminar da maneira que Deus queria que terminasse. E, às vezes, isso acontece na nossa vida também. Nós queremos o resultado, a gente quer o final, mas a gente não quer o processo. E eu queria que você pensasse agora qual é o processo que você está passando, que você pensa assim, como eu pensei, não vai amanhecer na minha vida, não? Está de noite, está escuro. A gente precisa entender Deus dentro do processo. E não só desejar o fim, o final. Acaba que José faz a leitura correta. E aí está o ápice, né, da história dele. Ele faz a leitura correta da ação de Deus em tudo isso. Quando ele fala para os irmãos, disse José aos seus irmãos. E ele se dá a conhecer, achegai-vos aqui, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para o Egito. Por quê?
para a conservação da vida, foi que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá nem lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar por um grande livramento. Ele percebeu que Deus foi quem enviou ele para o Egito, como escravo. É difícil, às vezes, a gente admitir, perceber, entender, ver propósito nos sofrimentos que a gente passa na vida e saber que Deus, às vezes a gente joga a culpa toda no diabo, né? Não, o diabo está... Às vezes é Deus que está enviando algum sofrimento sobre a nossa vida, um sofrimento pedagógico, para nos ensinar uma coisa que de outra maneira a gente não ia entender. Ele conseguiu fazer essa leitura, ele compreendeu o propósito, ele achou sentido para a sua vida e sentido para o seu próprio sofrimento. E aí, isso foi a chave para ele liberar perdão para os irmãos. Então, uma história que podia terminar em vingança e morte, acabou em vitória e vida, em preservação de vida. Só lembrando que esse detalhezinho, na vida de José, fez com que uma família, 66 pessoas, porque eram 12 filhos, todos eles já casados e todos eles já com alguns filhos. Então, entraram no Egito, foram acolhidos, abrigados, refugiados, nesse tempo de fome sobre a terra. No Egito, um clã, uma família, uma grande família de 66 pessoas. 12 filhos, com suas esposas e os seus filhos. E o seu pai, o patriarca Jacó. Algumas gerações, cerca de 400 anos depois, saiu dali mais de 6 milhões, uma nação formada por Deus em terra estrangeira. Um livramento que multiplicou a bênção sobre o povo de Israel. Então, o que eu quero que vocês percebam a partir disso é que vocês tenham a ousadia de fazer uma releitura das situações difíceis da vida, dos problemas, das dificuldades, dos sofrimentos, daquilo que você acha que está fora do lugar, está confuso, está atrapalhado na sua vida. Vamos fazer uma releitura e vamos ver se tem um sentido, se tem um propósito, se Deus está ensinando alguma coisa. Perceba como José percebeu Deus conduzindo a história da sua vida. Sabe, um dos maiores exemplos, né, de sofrimento na Bíblia é a história de Jó. E a Bíblia fala que ele era justo e íntegro. Ele não estava ali pagando por pecados que ele cometeu. Ele não estava sofrendo consequências de falhas. Mas ele viu o propósito no final. No final do seu sofrimento, ele achou propósito de ter passado por tudo aquilo. Ele falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele ganhou intimidade com Deus. E eu queria te desafiar essa noite, de ganhar intimidade com Deus nos momentos difíceis da vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor trabalhe no coração de cada um aqui, como o Senhor trabalhou no meu, ao elaborar essa mensagem. E eu quero te pedir que nós, juntos, e cada um na sua individualidade, possa crescer na intimidade com o Senhor. Perceber a ação do Senhor conduzindo a vida, a história de cada um que aqui está. Perceber, Deus, como o Senhor nos traz, Deus, de maneira graciosa, tantos livramentos. E às vezes a gente para
e fica olhando só o negativo, só aquilo de ruim, de aflição, de dificuldade que está sobrevindo à nossa vida. Deus, nós sabemos que a vitória ela não é imediata, mas eu quero te pedir, para mim e para os meus irmãos, que a gente passe pelo processo, entendendo que a tua mão conduz a nossa história. E que nós possamos te honrar, te agradecer, não te questionar, não colocar em xeque o seu caráter, a sua bondade, a sua soberania, mas que a gente possa aprender com as aflições que nós passamos aqui nesse mundo. E no final, produzir um fruto de alegria, de contentamento, de gratidão. Abençoa a vida de cada irmã, cada irmão que aqui está, cada jovem, cada adolescente que aqui está. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê força no Senhor para superar as adversidades da vida em fidelidade diante do Senhor. É o que eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.